Boa noite, mais um Pode Escutar, Pode Falar, toda segunda às 19h30. Quero começar agradecendo a você, a nossa audiência, super audiência, a gente já tem um público fiel e eu tô muito feliz, porque vocês mandam mensagens, sugestões de tema, e hoje já é um tema que eu tô, buscando já faz tempo. Você gosta de contar histórias, ler livros para seus filhos? Porque eu sempre amei fazer isso. Se você também gosta, você sabia que existe um jeitinho e estratégias especiais para reter a atenção dos nossos pequenos? É isso mesmo. E eu trouxe ele, um pedagogo que é especialista em contação de história, que é o Patrick. Muito obrigada, Patrick, por você estar essa noite aqui conosco, falando desse tema super divertido e sério, porque eu sempre falo, brincar é mais sério do que a gente imagina, não é verdade? E contar histórias também tem todo um dom, estratégias para reter a atenção dos pequenos, não é tarefa fácil, não. Então eu quero saber de tudo hoje, Patrick, de tudo, mas eu queria muito te agradecer o aceite do nosso convite, muito obrigada por estar aqui, dividindo a mesa aqui no Pode Escutar, Pode Falar. Obrigado pelo convite, obrigado pela partilha. O microfone tá longe? Mais pra perto de ti, vai. Obrigado pelo convite, obrigado também pela partilha. E vamos lá. Tudo que você quiser saber, nós vamos tentar responder. Maravilhoso. E deixa eu apresentar para vocês o Patrick. O Patrick Cunha, ele é pedagogo, formado pela FACE no Ideal, com especialização em psicomotricidade e especialista em educação especial inclusiva. Que maravilhoso! E atua em produções de contação. Seu primeiro contato com o universo da história infantil foi ainda criança. Adorava ouvir sua mãe e avó cantando as clássicas da literatura. Ai, que legal! Eu também adoro essas. Mas tem umas historinhas aqui para vocês conhecerem melhor ainda o Patrick. Além desse brilhante currículo, ele ama viajar, ama fotografar, tendo realizado uma exposição de fotos suas. Sim. Aonde, Patrick? Na Vila Container houve uma programação e a gente foi sorteado e a gente fez a nossa exposição lá. Foi bem legal mesmo. Que maravilhoso, parabéns. Obrigado. E sabe de quem ele é fã, gente? Da Joelma, do Calypso, olha só, por causa da sua mãe, que cantava as músicas para ele na infância. E aí, em memória, né? Sua mamãe não tá mais aqui, mas deixou aí, né, um legado e deixou você fã da Joelma, do Calypso, que legal. Eu já soube até que você já bateu foto com ela sabe da tua história, é verdade, Patrick? Exatamente. Vamos mandar para ela esse podcast também. Beijo, Joelma! Né? Mas, Patrick, antes da gente começar, eu queria ouvir um pouquinho de ti também, né? Como foi essa tua carreira dentro da pedagogia? Você sempre quis ser pedagogo? O que te chamou a atenção para você se especializar, né, na área do atendimento de crianças com desenvolvimento atípico e também na contação de história? Conta um pouquinho pra gente. Ok, boa noite mais uma vez, né? Eu sou Patrick Cunha, mais conhecido como tio da História Legal, ou então legal. O amigo do Bob Esponja, né? Assim que as crianças me conhecem. Viu, filho? Ele é amigo do Bob Esponja. E eu fiz faculdade. Na verdade, eu nem sei por que eu fiz pedagogia. A única coisa que eu sei é que a minha mãe tinha uma escola de bairro. E eu sempre fui introduzido nesse ambiente escolar. Então eu levantava, descia, eu já estava na escola, né? Isso foi por muitos anos. E a minha mãe, minha família sempre teve escola. A minha tia tem escola, né? Então acho que isso vem um pouco de berço, talvez esteja na genética, né? E na faculdade a gente entra, a gente vai vendo as possibilidades. E eu disse, eu quero ser diretor, coordenador e tal. E no meu segundo semestre eu me deparei com um aluno atípico, o Levi. E foi ele que me aproximou de estar trabalhando, né, com o público, com as famílias. E desde aí foi um caminho sem volta, né? Porque a gente vai se envolvendo, né?
vai se especializando e vai dizendo, nesse campo aqui eu domino muito bem, do que a gente, lá no início, né, a gente diz que a gente pode, mas na verdade quem vai traçando, acho que são as pessoas que vai passando pelo nosso caminho, que vai nos conduzindo. E basicamente é isso. Verdade. Minha a gente vai recebendo essas mensagens subliminares assim, e na verdade quando a gente vê, já está apaixonado pelo que está fazendo e estudando cada vez mais aquela área, né? Exatamente. Muito legal, parabéns de novo, Patrick. Obrigado. E antes da gente começar, eu preciso agradecer também aos nossos patrocinadores, quem impulsiona esse nosso projeto, né? E se você também quiser ser um patrocinador do Pode Escutar, pode falar, pode chegar, né? Pode mandar aqui que a gente vai amar fazer essa propaganda. Mas, quem acredita muito, Patrick, desde o início, é a Clínica Audionorte Saúde. Muito obrigada. Lá tem atendimento também de pacientes, principalmente de pacientes crianças, com desenvolvimento típico, atípico. A gente tem várias estratégias para atendimento infantil no diagnóstico audiológico e também na reabilitação quando se tem uma perda auditiva associada. Tem otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos para terapia de fono também, em diversos segmentos, né? E a gente tem uma equipe lá prontinha para te atender. Clínica Audionorte, muito obrigada. Quem faz os exames na criança, a Titia Izzy, viu? Pode vir que a Titia Izzy ama atender os pequenos. A Clínica Poligastro Saúde, lá você encontra não só endoscopia, colonoscopia, mas também diversos exames, tem laboratório, tem tomografia computadorizada, atendimento infantil e adulto também, sempre com anestesista do lado, viu? O agendamento é rápido, o atendimento é diferenciado e a clínica, então, maravilhosa. E tem várias especialidades lá dentro também. Tem, inclusive, gastropediatra, tá? Então, vem pra Poligastro, porque ela tá recheada de especialistas para te atender. Muito obrigada, Poligastro. Lenoca Confeitaria, Patrick, você já conhece Lenoca, né? Isso daqui a gente derrete da boca. Meu Deus do céu. Lenoca também tá com a gente desde o início. Muito obrigada, Lenoca. Parabéns pelo cardápio diferenciado. Um cardápio gigante hoje para quem começou só com bolo no pote. Hoje a gente já tem até dúvida do que vai pedir. Parabéns, Lenoca. Teu talento é dom também, viu? Parabéns. E Festa Escova, olha lá, tá até passando aqui. Festa Escova, eu amo demais, porque lá você nem precisa agendar horário, você já chega, tem muitos profissionais, então você não tem uma fila de espera gigantesca, tem manobrista, a gente sabe que estacionar aqui é difícil, né, gente? Então, assim, quando se tem um lugar que você consegue estacionar, que tem ajuda para estacionar, tem segurança, é maravilhoso demais. Então, Festa Escova, muito obrigada. Make, cabelo, sempre na Festa Escova. Obrigada. Vamos lá, Patrick? Vamos lá. Então vamos lá. Eu acho legal, Patrick, que você como pedagogo, né, e saber mais sobre esse desenvolvimento infantil. Num dos podcasts que a gente fez, que a gente gravou, foi até falar que brincar é vida, né? Que brincar é coisa séria. Então a gente explicou muito sobre o que é o brincar, a importância do brincar no desenvolvimento infantil. Então a minha primeira pergunta, Patrick, para você não é nenhuma pergunta, é na verdade para a gente falar um pouquinho sobre essa importância da leitura, da contação de história para esse desenvolvimento infantil também. O ato de contar história, de ouvir história, né, enriquece o vocabulário da criança, enriquece quem está contando essa história e ativa o imaginário, ajuda a criança a organizar a sua fala, a diferenciar o que é o imaginário e o que é real. Mas, acima de tudo, possibilita a criança a futuramente se tornar uma criança leitora. Uma hora está ouvindo e daqui a algum tempo essa criança vai se tornar uma criança leitora. Perfeito. E existe algo melhor do que ver os filhos, os nossos primos, sobrinhos se tornando essa criança, esse adolescente, esse jovem, um leitor, algo que possa ler e ter prazer em ler, em estudar, por aí vai. Verdade. E assim, teve até uma charge que eu coloquei no meu Instagram recente, sabe, Patrick? Que hoje em dia a gente sabe que a internet, a tecnologia, as telas, elas estão assim em muito maior escala no nosso dia a dia, eu falo. E muitas das vezes o que se vê é um excesso
né, desse tipo de estímulo, que inclusive já foi várias vezes pauta do podcast. Eu vou trazer essa pauta que já me sugeriram também, viu? Eu lembro do nome, Dona Glória, pode deixar que eu vou falar só sobre telas aqui, porque realmente é o que acontece. E aí tem uma charge que mostra uma criança lendo um livro, Patrick, e por trás, assim, um desenho de uma história imaginário linda, completo, rica. né? Exatamente. Esse desenvolvimento da criatividade, da imaginação, da atenção, da concentração, né? De você lidar com o teu próprio tempo, com você mesmo, com a tua autoestima, com as tuas frustrações, e você saber lidar muito mais com aquilo, é porque você dedica o seu tempo a algo que não é imediatista, a algo que você precisa se dedicar, entender, né, contextualizar. Então, o teu enriquecimento linguístico e desenvolvimento da linguagem é muito mais estimulado. A tela, ela é algo passivo, né? Então, você tá ali. E muitas das vezes a criança não vai ler as notícias do dia, que nenhum adulto muitas vezes faz, lendo as notícias ali pela internet. Sim. E tudo. Mas a criança, ela vai ver vídeos, e vídeos são imediatos, e vídeos não tem interação com o outro, né? Então, quem faz a leitura para essa criança? E muitas vezes interage com ela, faz uma pergunta no meio da história. Isso que eu quero saber, já, se a gente faz isso mesmo. Né? Então, assim, essa interação com a criança é totalmente diferente de algo que ela só está consumindo ali, porque ela não vai ter interação, ela não vai ter um aprendizado eficaz como ela teria dessa estimulação toda que um livro, uma contação de história traz, né? Então, eu sou fãzaça. Então, assim, tô amando o nosso tema de hoje, porque eu acho que é importantíssimo para você, mamãe, papai, titio, titia, cuidadores, professores, inserirem mesmo no dia a dia livros e contação de história. Vale muito a pena. E para isso que a gente trouxe o Patrick, que é para você entender melhor como que você pode ir inserindo isso aí no dia a dia da sua criança também. Aí, Patrick, olha só. Existe uma idade para a gente começar a contar história para criança? Existe. Desde o ventre da mãe. Agora que ele falou existe? Muito existe. Bom, Patrick. Desde o ventre da mãe. Todos nós sabemos, né, que quando a mamãe está grávida é importante, né, esse vínculo, né, da audição, né, do papai falar, da mamãe falar, e desde aí já pode contando a história para aquele serzinho que está lá dentro da barriguinha, e a partir do primeiro sopro de vida já fora, já contando, já acalentando, né, fazendo esse vínculo, não só a mamãe, mas também o papai, que conta bastante, né, na vida uterina da criança. E essa é a idade, esse é o período, desde o ventre da mamãe. E da 26ª semana, viu? A criança tá te ouvindo muito bem, então já pode ali, né, começar a contar, a cantar, a contar as histórias, é sensacional, muito bom. E Patrick, eu sei que cada fase desse desenvolvimento tem um tempo de atenção, né? E muitas das vezes a gente vê até em artigos também, eles tentam numerar esse tempo de atenção da criança. Tipo, de 0 a 2 anos você vai reter por, sei lá, 5 minutos, né? Isso existe mesmo, esse tempo de atenção por fase? Existe. A criança, cada período, cada estimativa de idade, ela tem sim um tempo de atenção, né? Não é um tempo cravado, né? Que é aquilo, né? Sim. Mas eu vou jogar basicamente o que de algumas pesquisas que eu fiz, porque contador de história também pesquisa, claro, né? Com certeza. E de crianças de 0 a 3 anos, por exemplo, 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos. É contar a história, sempre escolher. Claro que a gente não vai contar para criança O Pequeno Príncipe, né? Com 2 anos. Ainda mais com uma linguagem, muitas vezes, exatamente, né? Uma história completamente... E procurar historinhas mais simples, que sempre que possa ver o concreto, né? Com animaizinhos, objetozinhos, e sempre nessa perspectiva, né? De no máximo 2 minutos, contar de forma bem
objetiva mesmo, o que se passa aquela história, o objetivo daquela história. De criança de 4 a 6 anos, 5 minutos, 6 minutos, que no caso tu já vai colocar alguns detalhes, já vai colocar já um para pensar no final do que aquela história quer dizer, o que elas têm para retornar. Já crianças que já fazem perguntas, já querem saber e tudo mais. E crianças de 7 a 8 anos, 10 minutos, quase que praticamente a mesma coisa. Se eles já fazem perguntas, eles já querem saber por que o personagem fez aquela atitude, para onde o personagem foi no final da história, e por que viveram felizes para sempre. E ele já consegue ter esse tipo de pergunta que crianças menores já não conseguem ter. Ele já elabora perguntas mais intuitivas, perguntas mais bacanas de se responder pro contador. E crianças maiores, a partir de 20 minutos, já é um bom tempo para estar alcançando ali e estimulando principalmente a leitura. Que ótimo, Patrick. Eu tô lembrando aqui de várias mamães de pacientes pequenininhos meus, ou amigas, né, que têm a criança aí na fase dos 3 anos, 2, 3 anos de idade, que sempre falam, Izzy, mas eu não consigo ler um livro todo, né, porque fulaninho não fica parado, fulaninho não me escuta, o fulaninho parece que não tem interesse. Mas lembrem, anotem, esse tempo de atenção, de concentração, ele vai aumentando com o tempo. E eu acredito que ele vai aumentando também pela estimulação. Sim. Né? Se você nunca contou histórias para o seu filho, não adianta ele chegar com 5, 6 anos de idade, que você já vai esperar ali aqueles quase 10 minutos, que muitas das vezes ele não vai te dar esses 10 minutos. Exatamente. Então tem que estar muito ali na rotina, inserido na rotina. Né? Então essa criança de 0 a 3 anos de idade, de fato, a atenção dela vai ser muito reduzida, mas se a gente for inserindo isso na rotina, cada vez mais ela vai querer dar atenção, vai gostar dos livros. Eu falo que livros pequenos, coloridos, que tenham muitos personagenzinhos, que muitas vezes a gente não precisa ler de fato o livro, mas contar a história, né, por partes ali para essas crianças pequenininhas, vale muito a pena, né, Patrick? Hoje em dia existe um mercado muito grande de livros, né? Livros tátil, sensoriais, que a criança pode interagir. Perfeito. E deixar a criança manusear mesmo o livro. Deixar elas pegarem mesmo, terem propriedade disso, né? O livro é dela, não precisa estar na mão do papai. E conta naquela página, né? Sim. Às vezes, Patrick, a mãe fala assim, não, mas ele não deixa nem eu passar a página, ele quer passar a página, ele vai para a última página, mas ele está explorando o livro, é importante também. Exatamente. Muito bom. Muito bom essa parte. Deixa a criança tocar, deixa a criança pegar. É dela, deixa ela fazer o uso. Perfeito, maravilhoso, adorei. Viram, né, mamães? Vamos começar a anotar aí. Patrick, e você percebe que a criança perde o interesse, mesmo as maiorzinhas, se a história for muito longa? Sim, é normal, mas isso vem de um tempo para cá. Eu acho que o uso da tela tem feito esse probleminha, né? Imediatismo maior, isso, né? Da gente precisa trabalhar ou esperar, a gente precisa aprender, né? Obedecer um tempozinho, né? Com certeza. E esse imediatismo das telas tem deixado as nossas crianças, nossos pequenos, um pouco muito eufóricos, né? Ansiosos também, né? Perfeito. Mas faz parte. Mas também, você que conta a história, você também tem que interagir, né? E naquele momento chegou o homem dentro da casa. O que será que ele foi fazer dentro da casa? O que tu acha? Será que ele foi buscar uma xícara de café? Ou será que ele foi visitar lá? Então, essas perguntas fazem com que a criança se envolva na história e participe, e sempre aguçando a curiosidade e a participação da criança. Então, Perfeito. É sempre legal, nesses trechos, buscar interagir com a criança. Né? E muitas das vezes a gente sabe que essa concentração ou essa falta de foco não é
às vezes por falta de interesse na história, mas alguma coisa aconteceu que já chamou a atenção da criança, ela desviou o olhar de ti, ela perdeu um pouco mais a história, e aí ela tá aqui distraída, e aí você chama ela de volta para a história fazendo uma pergunta, né? E aí ela volta de novo. Essa interação eu também acho que é sensacional e mega importante, né, Patrick? Exatamente. Muito bom. Agora eu quero saber mais das estratégias, hein? Dessa história que é contada, o jeito de você contar essa história, porque a gente vê que a leitura pode ser o tempo de atenção é diferente para as idades, como você falou. Os livros hoje em dia já vêm com a idade também adequada, né? Ah, esse livro é adequado para crianças de 2 anos, esse livro é adequado para criança e tal. E a tua forma de contar a história com certeza também muda. O que muda o teu jeito, a tua forma de contar a história, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade e uma de 7 anos de idade? A criança tem que perceber e entender que naquele momento haverá um momento importante. Qual é esse momento importante? A contação de história. Que o papai, a mamãe ou o contador vai contar uma história. Então a gente vai preparando o terreno, né? Vamos ouvir uma história e você já vai dizendo que vai haver naquele momento a história. Normalmente eu costumo usar eu vou dar 3 dicas para vocês Por aqui, favor. como a gente consegue atrair a atenção das crianças. Primeiro eu faço imaginário com as crianças e digo: cadê o dedinho de vocês? Levanta o dedinho de vocês. E eles colocam o dedinho lá em cima. Agora a gente vai girar. Gira aí, ó. Gira, gira. E eles vão girando, porque eles fazem parte do imaginário. Gira lá, gira, gira. Fazendo assim, ó. Aí eu faço isso mais uma vez. Gira, gira, gira. Aí, e o livro de hoje é tal. Era uma vez... E eu dou início. Vocês percebem que eu não fui abrindo o livro e fui contando? Eu preparei o espaço, preparei o terreno para poder iniciar a história. Quando se faz isso, se torna-se muito mais difícil, porque você já pegou a atenção do teu público, da criança, e eles já estão concentrados naquele momento. Outra ideia que eu gosto de fazer também é da mãozinha, né? Cadê a mão direita? Cadê a mão esquerda? 1 palma, 2 palmas, 3 palmas. Ah, muito bem, agora esfrega lá, esfrega lá. Esfrega mais, esfrega mais. Agora põe a mão na orelha aí que a história vai começar. Então você pegou a atenção deles só pra ti, então não importa se o mundo tá caindo lá fora. Sim. Mas naquele momento ele só quer saber o que tu tem pra contar pra eles. E a terceira dica que eu uso a da imaginação, né? Eu digo, bora lá imaginar. Vamos imaginar que do seu lado tem uma lata de cola. Pega a lata de cola, põe ela no teu colo aí. E do outro lado tem um pincel. Pega esse pincel aí, deixa eu ver o pincel de vocês. Aí as crianças mexem o pincel. Bora abrir essa lata de cola? Agora mistura essa lata de cola aí. Poloct, poloct. Como é que é? Como é que é? Fala comigo. Poloct, poloct. Muito bem. Agora passa aí. Eu tô com vontade de mexer também. Aí passa na cadeira aí no chão. Não pode mais levantar. Tá grudado no chão, na cadeira. Agora mexe de novo aí. Poloct, poloct. Passa na boca. Mas não é pra comer a cola. Passa aí na boca. Aí as crianças... Só quem pode falar sou eu. E a história começa assim: era uma vez. Aí você inicia a história. Ou seja, tem a do dedinho, gira, né? Para lembrar do silêncio. Isso. Tem das palminhas e esquenta a mão e coloca aqui. Atenção. E tem da lata de cola também. Eu tô aqui anotando, tá? Boa. E assim, a gente sabe, Patrick, também que cada criança tem a sua rotina. Sim. Né? No seu dia a dia, umas acordam mais cedo, outras acordam mais tarde, outras tem o soninho da tarde, tem o soninho no final da manhã, enfim, cada uma tem a sua rotina, mas existe algum melhor momento para essa contação de história acontecer? Olha, eu
eu digo que não existe, né? O melhor se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, de acordo com as nossas demandas. Mas eu acredito que há uma preparação. Tá. Preparar um exemplo, né? De tarde, tá um pouco ocioso, não tem nada para fazer com a criança, a gente não vai deixar ela a tarde toda dentro do YouTuber, por exemplo, das telas, né? Mas faz aquela preparação. Olha, daqui a pouco nós vamos ouvir uma história. Onde você quer ouvir a história? Lá no teu quarto? É lá no quintal? É lá na sala? Aonde é? Aí faz toda aquela preparação, deixa as crianças escolher onde ela quer ouvir aquela história. Peça para ela escolher qual é o livro, se você tem alguns livros em casa, para ela escolher o livro que ela quer ouvir. Perfeito. Mas eu acredito que não existe uma hora adequada, mas sim a preparação, antecipar que a gente vai ouvir uma história e Perfeito. vai ser legal. E existe também você colocar na rotina um momento, né? Como você falou. Por exemplo, lá em casa é antes de dormir. Né? Então a criança vai dormir, eles já estão agitados de sono e é aquele momento que eu exijo calma deles, né? Então, olha, deita aqui do lado da mamãe, agora nós vamos abrir, eles escolhem um livro, né? Que a gente vai ler à noite. É engraçado que a maioria das vezes é o mesmo livro. Eles amam a repetição. E esses dias, Patrick, você também já deve ter lido isso, eu estava vendo que muita gente pergunta por que eles amam a repetição, por que eles amam o mesmo livro ou o mesmo desenho, né? Porque eles gostam de previsibilidade, né? Eles gostam de saber o que vai acontecer. E eu falo sempre que a cada dia que você conta essa história, mesmo que você tente contar da mesma forma, do mesmo jeito, cada vez você insere alguma coisa nova, ou você não deixou de contar alguma coisa aí, você é corrigido pela criança. Não, tipo, né? Na verdade, aquele detalhe lá, né? Mas, né, agora tinha isso aqui. E eles prestam atenção em mais algum detalhe e aprendem mais algum detalhe. Mas a previsibilidade para eles, e principalmente na faixa etária ali dos seus na verdade de 2 a 4 anos de idade, eles adoram essa repetição, não é mesmo? Exatamente, eles adoram também contar junto contigo, né? Também dizer, olha, já sabem, né? Olha, não, faltou isso daqui, não é desse jeito. Eles adoram fazer parte da história, como se eles estivessem dentro da história, participando da mesma forma. Perfeito. E eles querem que seja contado do jeito que é para ser contado. Perfeito, Patrick. E você sabe que eu sempre me preocupo muito com a questão da iluminação. Por exemplo, na rotina, como eu te falei, eu gosto de fazer antes de dormir. Né? Então, antes da gente dormir, a gente vai estar ali. Então, eu acendo uma luz aqui para eu enxergar o livro, eles também enxergarem a imagem, tudo, para depois a gente apagar. Mas eu queria te perguntar isso, se na tua contação de história, o ambiente ele influencia, o conforto, como que essa criança tá, para ela te dar mais atenção, né? Sim, isso conta sim, com certeza. A criança precisa estar confortável, né? Uma iluminação ajuda bastante, né? O ruído externo isolando, então diminuindo, isso conta bastante, porque naquele momento que você quer é atenção e concentração e os ouvidos todos naquele momento. Então isso influencia bastante, até mesmo para que depois você possa fazer alguma espécie de pergunta e eles te darem retorno do que você contou e o que eles absorveram. Então isso é fundamental, é importante demais, sem sombra de dúvida, a preparação do espaço. Local, né? Só que claro que nem sempre a gente consegue fazer dessa forma. Por exemplo, eu sou contador de história, estou em algumas livrarias, em shopping, então eu não vou deixar do ruído das pessoas que estão lá fora interferir. Mas é por isso que a gente, no contar a história, a gente usa os recursos visuais, né? Que é o concreto, para chamar a atenção das crianças. E a gente consegue ver alguns contadores de história com um adereço, uma roupa diferente, que é que você vai pescar aquela criança por onde? Pelo ouvido? Pelo visual, pelos olhos. Então a atenção ela vai querer ficar vidrada em ti a todo momento. Perfeito. E vale até para terapia também, sabia? Sim. Né, Patrick? Por exemplo, eu não sou especialista no atendimento do neurodesenvolvimento em atipias, mas eu atendo algumas
E uma das formas de atrair esse olhar para mim é eu colocar também alguma coisa, às vezes até um batom um pouco mais forte, né? Algo no cabelo, um laço, que chame a atenção dessa criança, e aí eu consigo trabalhar um pouquinho esse olhar. E a minha próxima pergunta era essa: se você usa adereços no momento da contação de história, e se você faz vozes diferentes também, Patrick. Conta pra gente. Uau! Esse aqui se tornou a minha marca registrada. Eu nem ia parar de te olhar mesmo. Esse aqui, eu só uso isso daqui também. Que legal. Se tornou a minha marca registrada. Quando a gente está no mercado, né, a gente não quer se tornar mais um, né? A gente sempre quer ter um diferencial. Então, eu nunca gostei de roupas extravagantes. Eu já sou alto, né? Eu sou grande. Sim. Então, eu tinha que ser um mínimo discreto, né? Aí disse, eu não quero roupa colorida, eu quero uma coisa mais simples, né? E fazendo várias pesquisas, eu conheci um Danilo Furlan, que é um contador de história, e ele usava um chapéu. Aí disse, eu vou pegar essa ideia dele, mas vou acrescentar, né? E foi o chapéu branco com os elementos infantis nosso, né, do cotidiano. Que legal, tô vendo aí, muito paraense. É também, só isso também que eu uso, e as crianças adoram. Olha, adorei o teu chapéu, e perguntam se é eu que faço. Não sou eu que faço, eu não sei fazer isso. E muitos já, com certeza, já pediram para pegar. Deixa eu ver, tio, mais de perto, quer usar. Muito bom, que legal. Tem açaí, tem violão, tem batata frita, tem tio Patrick, tem videogame. Muito bom, o sol, mãozinha, dinossauro, passarinho, nossa senhora, que legal. De Miriti aqui. Brinquedo de Miriti, muito bom, Patrick. Aí você coloca aí, coloca aí, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que o tio Patrick vai ficar. Aí, e é assim que a gente encanta as crianças. Muito bom, adorei. Então essa é a sua marca registrada. Essa é a minha marca registrada. No período da pandemia, eu recebi um convite para contar a história numa ONG, e quando eu já acompanho essa ONG há alguns anos, e eu sempre tô com eles, né? Aí quando chegou na pandemia, a gente fez essa live, eu disse, eu não vou levar o chapéu porque vai ser gravado no celular, vai se passar numa tela, vai cortar. Eu vou sem isso, eu vou com uma coroinha. Sabe aquelas coroas de vizinho? Sei. Vou com uma dessas. Quando eu cheguei lá, aí a coordenadora, mas cadê o chapéu? Eu disse, não sei o que. Aí quando a gente entrou no online, aí os pais perguntaram, cadê o chapéu, tio Patrick? Cadê o chapéu, tio Patrick? Cadê o chapéu? Ficou aí como o chapéu se tornou, do tio Patrick aí. Ficou um registro aí da identidade visual, o chapéu. Que legal, chapéu que branco. bom, que bom. Eu acho fantástico essas histórias, porque você vai vendo a tua construção. Sim. Né, como profissional, né, como o tio Patrick da contação de história, isso é fantástico, muito legal. Muito bom, bacana. Patrick, adorei. E as vozes diferentes, você faz também? A gente tenta, né? Para cada personagem, tipo... Cada personagem a gente... para cada personagem aí se tem uma voz diferente. Sim, se é um evento, se é uma página de um livro que existe um mistério, e a gente vai dizendo, naquele momento entrava a bruxa. E assim a bruxa foi entrando e ela disse, quem é que está aí? Com as vozes, que dá todo uma roupagem na história, né? Sim. A gente nunca deve contar a história com a nossa mesma voz em todos os personagens, né? Mesmo que você seja dificultoso, mas tentar sempre faz parte, né? De colocar uma voz diferenciada de um personagem para o outro, que as crianças se amarram muito quando elas ouvem, né, algo diferente na nossa voz, eles gostam pra caramba. Que legal. Não, eu imagino super fazendo voz diferentes. O meu filho adora quando faz voz diferente, assim, imitando, porque ele acha que é realmente aquele personagem eles fala acham assim, eles acham né? muito engraçado, porque muda a tua voz. Você iniciou de um jeito, né? O tio Patrick tem essa voz aqui. De repente o tio Patrick imitou essa bruxa aí, ou imitou um momento, né, muito alegre, divertido,
invertido, um jacaré entrou, enfim. Isso no imaginário deles, dele imaginar que não é mais o tio Patrick que tá falando aí, agora é a bruxa que tá falando. Muito legal, muito legal. Vocês estão vendo quanto tá legal, gente? Então, ó, nos ajude compartilhando, curtindo, comenta aqui embaixo, nos ajude nesse engajamento, né? Você é o nosso principal patrocinador também, você, nossa audiência, porque é você que faz esse engajamento acontecer. Então, por isso que a gente pede, compartilha essas histórias, compartilha nosso episódio, porque a gente trazer pessoas incríveis para compartilhar o seu conhecimento, o seu dia a dia profissional, não é muito legal? E a gente faz isso com muito carinho e dedicação. Obrigada de novo ao Audionorte Saúde, Poligastro Saúde, Endoscopia Avançada. Obrigada, Lenoca, e obrigada, Festa Escova também. Então vamos lá, Patrick. Vamos lá. Então, além das vozes diferentes, tem o chapéu, e aí você usa uma camiseta também, às vezes, no lugar? Ou... normalmente eu vou com a minha roupa mesmo. Uhum. O meu único objeto de diferenciar é o chapéu. Teu chapéu. Como eu falei, eu não queria me tornar como outros. Tem outros que eles usam toda uma roupa bem artístico, mas eu não quero isso. Eu quero que a criança possa me ver como tio Patrick e como Patrick. Perfeito. Tirar o chapéu, praticamente eu vou permanecer a mesma pessoa que contou a história. Igual como o papai e a mamãe contam a história. Não é aquele ser de outro planeta com aquela roupa ou sem aquela roupa. Eu queria que as crianças me visualizassem e dissessem, o tio Patrick, é ele. A única coisa é o chapéu. Muito legal. E você falou já daí das 3 dicas para reter a atenção da criança no início da história. E no meio da história, quais são as estratégias que você usa? Além do visual, além do chamar a atenção para as vozes diferentes, tem mais alguma coisa que você utiliza durante a contação de história para não perder a atenção daquela criança? Eu uso a ferramenta que até agora tem dado muito certo, que é parar a história e interagir com eles. Perfeito. E o que tu acha que a camponesa fez depois que recebeu o convite? Será que ela disse sim? Será que ela disse não? Quem acha que ela disse sim, levanta a mão. Quem acha que ela disse não, levanta a mão. Perfeito. Então essa interação faz com que eles participem da história, visualizem a história dentro da história e faz com que eles participem. Então dá super certo isso quando eu faço com eles, pergunto para a história, e tu, o que tu acha que aconteceu? Será mesmo que ela foi só por esse motivo? Será mesmo que a bruxa não tá mentindo? Será que é legal mentir, crianças? Um pouquinho, né, sobre o que tá acontecendo. Exatamente. Será que mentir é legal? Quem já mentiu pro papai? Quem já mentiu pra mamãe? Olha, tu tem cara que não mente, é verdade ou não? Aí, então, eu acredito que essa parte de aproximar a criança e conversar fora do personagem dá super certo com eles. E chamar um pouquinho, você acha que tá certo isso que ele fez? Exatamente. Fazendo essas provocativas para as crianças, para que elas possam analisar a história e dizer, não, isso não é legal, isso eu não posso fazer. Não porque o tio tá me falando que não é legal, mas acho que isso não condiz comigo mesmo. Sim, isso dá super certo. E, Patrick, e eu queria dicas também do que não fazer. Ixi, né? tem muita coisa. Né? Mas fala algumas pra gente, porque pra gente tentar errar menos ali nessa contação de história, tipo, o que não deve ser feito pra... Né? Aí a criança te abandona de vez, enfim. O que eu a gente não deve fazer? Não deve ser feito. Não deve gritar com as crianças. Nossa. Elas podem estar meio que... Perdeu a atenção, tu perdeu a atenção deles, né? Mas não grite, ei pequeno, te aquieta! Ei! Não faça isso. Esse ato de gritar com a criança não é legal. Até porque te distancia dela, né? Faz com que ela fique um pouco mais distante e até tu conquistar de novo a atenção e a concentração dessa criança é um pouco mais complicado. Outra coisa que a gente deve evitar na nossa contação de história vamos dizer assim, desvalorizar o que a criança está trazendo. A gente está contando a história, uma criança levantou e disse, tio, posso ir no banheiro? Pode, vai lá, pode ir no banheiro. Sempre dando ênfase no falar da criança. Pode ser
no nosso ponto de vista quanto adulto, né? Pode ser uma besteira, mas para eles não pode ser. Sim. Então, tudo que eles falar, levantarem a mão, quiserem falar qualquer coisa que não tem nada a ver com isso. Uma vez eu tava contando história e a menina falou assim, do nada. Ela falou, hoje eu vou comer pizza. Olha essa pizza! E do que tu vai comer a pizza? Então, Sim. tudo que eles tiverem a falar, mesmo que seja bobagem, mas aproveite a Foi fala uma da forma criança. que ele quis interagir De ali interagir, contigo, né? exatamente. Outra coisa que a gente deve evitar, né? O que a gente vê muito por aí Peraí. Tranquila. Esqueci. Tranquilo. Aquela criança que interrompe muito, tem? Tem. Sabe, né? Porque muitas das vezes ela tá ali, ou ela tá muito ansiosa e empolgada, né, com o assunto e tudo. E aí, de repente, é aquela criança que tá o tempo todo interrompendo o contar da história, sabe, Patrick? Essa criança, como é que você lida? Essa criança, tu pode chamar ela para te ajudar a contar a história. Ah, legal. Pega ela do teu lado e naquele momento, olha, tu vai ser agora o lobo mau da história. Uhum. Aí faz com que ele participe contigo, ou então ele segura alguma coisa, mas faz com que ele esteja também contando a história. E naquele momento vai ser uma virada de chave para ele. Poxa, agora eu tenho uma responsabilidade. Eu vou ajudar a contar a história. Perfeito. E as crianças entendem isso perfeitamente, entendem muito bem, e elas acabam te ajudando do jeitinho dela, mas elas acabam te ajudando. Perfeito. E uma das coisas que eu vivenciei recente, que eu acho que com certeza deve ser uma das tuas dicas do que não fazer, é algum contexto ou história que traga medo. Eu já ia falar isso mesmo. Eu acho que esse colocar medo na criança não é legal. Tu vai criar naquele momento uma memória afetiva ruim para eles. Eles podem se afugentar ou então, enfim, não é interessante isso. Existe uma história que eu gosto muito de contar, que é uma história de luto. É uma história que retrata uma rainha que acaba perdendo o seu esposo e ela fica no luto, mas é uma história muito bonita. Eu adoro essa história e toda vez que eu conto essa história, as crianças adoram, porque elas também têm o que compartilhar. Eu já perdi meu avô, já perdi minha avó, já perdi um tio. Então elas têm o que compartilhar, mas não é um teor que tu vai dizer, a morte chegou e ela ficou eternamente... Ou trazer tristeza, né? Exatamente, mas traz a lembrança do quem já foi, né? Sim. E vem aquele saudosismo, né? Sim. Meu avô, eu amava meu avô, ainda continuo amando meu vovô, entendeu? Com certeza. Então as crianças sabem diferenciar isso. Então não coloque medo nas crianças. Às vezes quer se empolgar aí, ó, com a voz do lobo mau, né? E de repente chega o lobo, e as crianças já saem correndo. Não, gente, não. E assim, por exemplo, eu fui num circo recente, meus filhos, e tem uma hora que eles chamam, tipo um Tarzan, e aí ele tem uma caixa misteriosa bem grande, e o que ele consegue passar para o público é que tem um bicho muito feroz lá dentro. E aí aparece ele indo lá dentro dessa caixa e ele sai de lá despedaçado, arranhado, sabe? Ninguém assim, quer entrar lá, né? Exatamente. Só que aí ele chama para ajudar no palco crianças em torno de 3 e 4 anos de idade. Ele mesmo fala, eu quero criança de 3 a 4 anos de idade aqui para me ajudar no palco. E aí sobe assim umas 5, 6 crianças empolgadíssimas porque estão lá, né? Porque estão lá em cima lá do circo, né, do palco do circo. E aí senta todo mundo aqui que agora eu vou explicar para vocês. Então, eu preciso resolver esse problema e agora eu quero que vocês distraiam para mim aquele bicho que tá lá dentro da caixa enquanto eu consigo pegar. Então assim, se vocês forem para lá, eles vão comendo, ele vai comer vocês e aí eu fico bem. Teve 2 crianças que se levantaram chorando. Na hora eu ri, aí depois eu fiquei, mas meu Deus. Tipo, levantou chorando, aí a mãe foi lá pra pegar no palco. Então, assim, depois eu fiquei
sabe, raciocinando sobre isso, Patrick, Uhum. porque eu falei assim, eu acho que não foi legal. Não- Né? Vamos chamar a criança maior, então, que É. depois vai ter o discernimento de que aquilo dali não era verdade. Exatamente. Né? E já Porque- consegue entender da melhor forma possível os maiores, né? Que é apenas uma Exatamente. brincadeira, que aquilo é imaginário, mas os menores não têm essa. Exatamente. Outra coisa que a gente não pode fazer na nossa contação de história é os nossos vícios de linguagem, né? Tipo, contar a história. E aí, naquele momento, o peixinho que estava nadando, e aí no meio da correnteza marítima apareceu outro peixinho. E aí, então esse e aí, o tipo assim, e o né, criança, né? Então atrapalha um Eu tinha pouco. muito esse né. É. Atrapalha um pouco o raciocínio, na memorização também da Uhum. história para as crianças. Então, É. a gente. Não é o caso que a gente vai parar, porque é difícil, é um vício de linguagem, né? Mas a gente vai se policiar para diminuir Perfeito. na hora da história, que fica bem legal mesmo essa Perfeito. Tô participação. doida pra ver uma contação de história tua. Eu vou levar meus filhos, Patrick. E me fala uma coisa: existe um curso específico para quem quiser se tornar um contador de história, Patrick? Como foi essa especialização? Você é pedagogo e aí você se especializou nessa área. Existe um curso também depois da formação? Existe um curso, uma pós-graduação, mas a mamãe e o papai são contadores de história, né? É verdade. Então não existe essa regra, né? Será que será que eu só posso levar meu filho para ouvir uma história quem é contador e tem um diploma na mão? Uhum. Então acho que todo mundo que quer, né, e acha bonita a arte de contar história, que está presente desde lá dos homens da caverna, dos tempos de Jesus. Jesus contava suas histórias, Verdade. ele falava. Uma série muito boa agora que Isso. mostra ele contando histórias para as crianças. Exatamente. Os nossos primórdios desenhavam nas paredes contando as suas histórias. Então, acho que todos nós podemos contar histórias, né? E ainda faço esse convite. Conte histórias para os seus filhos, para os seus primos, para os seus sobrinhos, para os seus alunos. E não necessariamente só com um diploma na mão, mas o hábito, o interesse diz muito mais do que um diploma. É verdade. E existe diploma e existe dom, né, meu Exatamente. amor? É muito bom. Tem isso Excelente. também, né? Excelente, Patrick. Eu adorei ter você essa noite Obrigado. aqui, né? E depois a gente vai compartilhar aqui também o teu Instagram, né? Um pouco das tuas redes sociais. Quando você colocar onde você vai se apresentar, onde é que vai ter uma contação de história do tio Patrick, você manda pra gente, a gente também vai ter o prazer de divulgar, né, onde vai ter aí a história, eu também vou levar os meus, muito legal, e na próxima a gente fala um pouquinho também sobre que você atende crianças com desenvolvimento atípico, Sim. né? Então é muito legal de trazer essa tua outra especialidade também para a tua contação de história, para o teu atendimento. Muito bom, Patrick. Obrigado. Parabéns pelo muito trabalho. Obrigado pelo convite. E mais uma vez, obrigada por você estar aqui nessa noite e compartilhar esses segredinhos da contação de história com a gente, viu? Muito obrigado pela partilha, muito obrigado pela confiança. E vamos contar histórias para os filhos, para os sobrinhos, para os primos, para todos. E até a próxima, viu, Patrick? Obrigadão. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio do Pode Escutar, Pode Falar. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.